É mesmo. Gabriela, cadê a Gabi? Deus abençoe também, né? A Gabi tá ali mais uma vez com a gente. Deus abençoe. Aleluia. Paz já convosco, igreja, amém? Glória a Deus. O Senhor já falou com você nesta manhã? Aleluia. Ele continuará falando conosco. E hoje eu vou ser breve, amém? Amém, irmãos? Profetiza comigo. Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo. Na carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Aleluia, minha versão é a NA. Oh, glória. Amém? Os irmãos encontraram? Romanos 8, a partir do versículo 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ah, Senhor, obrigada, Pai, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por sua presença que é real neste lugar. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estar aqui com essa responsabilidade. A nossa oração nesta manhã é, Senhor, nos dá corações humildes para aprender mais de Ti. Senhor, afina os nossos ouvidos e que eles estejam sensíveis à Sua voz, bom pastor. Fala conosco nesta manhã, para a glória e honra do Teu nome. Revela-se a nós mais uma vez, porque, Jesus, nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, fala, Senhor. Fala aos nossos corações conforme o Senhor deseja tratar. Usa a minha vida como instrumento nessa manhã, Senhor, porque toda a glória é sua. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Quantos são filhos de Deus nesta manhã? Eita glória. Você tem certeza disso? Amém? Já é dia dos pais. E eu estava perguntando para o Senhor se a gente ia falar algo sobre pais. Só que o Senhor me levou a esta palavra. E nós vamos falar sobre pais. Mas vamos falar sobre filhos. E por isso que eu te perguntei se você tem certeza se você é filho de Deus. Amém? Eu fiz questão de ler todos os versículos, porque esses são versículos de Paulo que nós conhecemos bem, nós decoramos, nós já ouvimos várias vezes. Mas é bom nós lermos eles juntos para a gente entender bem o contexto em que ele está falando. E Paulo começa dizendo, a primeira coisa que ele coloca aqui lá no versículo 14 é que existe uma condicional para ser filho de Deus. Você já ouviu dizer que todo mundo é filho de Deus? Já ouviu isso por aí? Mas a Bíblia não diz isso, não. Ela vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o primeiro ponto é essa condicional. E por que eu fiz questão de ressaltar essa condicional?
Porque uma vez que existe uma condição para ser filho de Deus, ser filho de Deus agora não é automático. Ser filho de Deus agora depende de uma escolha, da minha escolha. Eu serei guiado por quem? Qual é o Espírito que tem me guiado? Porque se o que me guia não é o Espírito de Deus, eu não sou filho de Deus. Eu sou criatura de Deus. Mas filho... A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, ele lhes deu o quê? Poder de ser chamado filho de Deus. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e agora quem guia a sua vida é o Espírito de Deus, então sim, você é filho de Deus, e isso é um poder imputado sobre você. A capacidade, a oportunidade de ser filho de Deus. Aleluia. Não é qualquer coisa, irmão. Não é pouca coisa. Amém? Amém. A gente precisa entender isso. Isso é uma escolha. Quem me guia é uma escolha. E essa escolha é o que vai mudar a minha mentalidade. O que é a minha mentalidade? O que é a minha mentalidade? Minha forma de pensar. A forma como eu penso, a forma como eu enxergo as coisas, o jeito que eu raciocínio. Isso vai ser mudado quando eu escolher ser guiado pelo Espírito de Deus. Uma vez que o Senhor agora me guia, eu não penso mais como eu mesma. Não é mais sobre o que a Tainá pensa, mas é sobre os pensamentos de Cristo em mim. Amém? A mente de Cristo em mim. Essa nossa mentalidade precisa ser alterada. Para quê? Para uma mentalidade de filho. Sabe por quê? Às vezes a gente diz que é filho, mas está vivendo como servo. A gente diz que é filho, mas não quer viver como filho. Irmão, você quer viver como filho? Amém? Quantos desejam viver como filhos? Você acha que é melhor viver como filho ou como servo? Como filho. Já trabalhou numa empresa onde o filho do chefe estava lá? Qual que é a diferença entre um funcionário normal e o filho do chefe, que tem o mesmo cargo que você? Ah, Tainá, mas isso é injustiça humana. Não, é só para você entender. Apenas o status de filho muda a circunstância, irmão. Você pode chegar em qualquer lugar. O status de filho muda a circunstância. Você não será tratado do mesmo jeito que o filho do dono. Amém? Ou isso é loucura da minha cabeça? Faz sentido pra você? Sabe o que isso quer dizer? Eu disse que quando você aceita Jesus, quando você é guiado pelo Espírito, você recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Quem criou o mundo? Quem é o dono de tudo? Então eu vou dizer de novo. Apenas o status de filho altera a circunstância. Amém? Então por que você está tão desesperado, ansioso, angustiado, aflito, temeroso, sendo que você é filho do Criador? Se você é filho do Todo-Poderoso. Irmão, aleluia. Em 1 João, o apóstolo vai dizer que o espírito do anticristo já está agindo. Sabe o que ele está fazendo? Está tentando impedir que você se sinta filho de Deus. Ele diz assim, olha, para que nós não sejamos filhos. Você está entendendo isso? O que Satanás mais quer não é que você não acredita que Deus existe, irmão. Não é. O que Satanás mais deseja não é que você não acredite em uma divindade. Pelo contrário, o que ele está fazendo hoje é apresentando um monte de divindade por aí. Sabe qual que é o problema? Ele não quer que você conheça a Deus como Pai. Não como Deus. Mas principalmente como Pai.
A luta de Satanás vai ser sempre essa, para que você não conheça o Senhor como Pai. Sabe por quê? Quando Jesus veio ao mundo como homem, ele veio para quê? Para nos apresentar o Pai. Porque o povo judeu, eles conheciam o Senhor. Amém? Desde o começo, eles conhecem o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E aí, lá com Moisés, eles vão conhecer o Yahweh, o Yahvé, o Jeová, o grande eu sou, como ele se apresenta. E aí o Senhor se apresenta com um nome para eles. Olha, eu sou o que você precisa. O povo conhecia o grande eu sou. A diferença é que Jesus veio mostrar que o grande eu sou é Pai. Jesus vem ensinar que o grande eu sou é Pai. Por isso que Paulo vai dizer que nós recebemos não um espírito de temor, não é mais um espírito de medo. Porque o amor perfeito lança fora todo medo, amém? Jesus veio para nos mostrar o amor do Pai. Todas as vezes que Jesus está orando na Bíblia, você vai ver ele se direcionar ao Senhor como Pai. A oração que ele ensina aos seus discípulos, que foi o que nós cantamos hoje aqui, ele nos ensina a orar como Pai. Pai que é nosso, não é mais só meu. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês podem orar assim, porque o Pai que é meu, agora é de vocês também. Agora ele é um Pai nosso. O sacrifício de Cristo naquela cruz é o que nos faz receber esse poder, esse espírito de adoção, Paulo vai dizer, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. O Abba aqui é uma palavra hebraica para paizinho. Era o jeito que um bebê, quando ele estava começando a falar, começava a tentar dizer pai, era isso que saía, Abba. E o que Paulo está dizendo agora, vocês receberam um espírito de adoção, pelo qual vocês podem clamar Abba, Pai. O mais próximo disso é nós dizemos paizinho, o meu paizinho. Não é mais alguém distante, não é apenas um Deus poderoso, não é apenas aquele que pode fazer, porque era isso que o povo conhecia. Era isso que o povo temia. Entendendo? O Senhor se revelou ao povo e agora o povo não conseguia se relacionar direito com Deus porque eles temiam a fúria de um Deus poderoso. Só que o que Jesus veio dizer é, sim, ele é poderoso, mas ele é Pai. Ele é Pai. E não existe amor maior que esse. E para que nós pudéssemos receber esse espírito de adoção, o Filho se fez órfão por nós. Como eu disse, todas as vezes que nós vamos ver Jesus orar, ele se relaciona e ele chama o Senhor de Pai. Com exceção de uma vez. Que é quando ele cita um salmo de Davi. Sabe onde ele estava? Na cruz. É quando ele diz assim, Deus meu, não é mais Pai. Porque agora o meu e o seu pecado estava sobre ele. E é a primeira vez que ele se direciona ao Senhor assim, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, foi esse sacrifício que nos deu acesso a esse novo nível de intimidade. Agora ele não é mais Deus meu, porque o Filho único de Deus se fez primogênito. E agora eu recebi o dom, o espírito de adoção e posso chamá-lo de paizinho. Agora eu faço parte da família. Irmão, a adoção naquele tempo era muito comum em meio aos romanos. E a adoção no tempo romano acontecia, tipo, se um casal não conseguia ter filhos, se o homem não conseguia gerar filhos, ele precisava de um herdeiro. E aí eles tinham o costume de adotar alguém. E sabe o que essa adoção trazia? Com essa adoção, todas as dívidas eram quitadas. O que acontecia muito era que os servos mais próximos, os servos que estavam ali, eles tinham tanta intimidade que um dos servos era escolhido e era adotado. Assim que ele era adotado, não existe mais dívida. Todas as dívidas foram pagas. Não só isso, quando ele era adotado, ele recebia um novo nome. Ele recebia agora o nome da família.
É um novo status. Com essa adoção vinha também a responsabilidade. Agora, aquele homem era responsável pelos atos do servo, porque ele não era mais servo. Ele havia se tornado filho. E agora tudo que o filho fazia refletia no pai. Com a adoção vinha também a herança. E agora aquele servo, que era só servo, tem um novo status de filho. E não apenas de filho, mas de herdeiro. É isso que Paulo vai nos dizer no 17. Porque se nós somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. O que é isso? Cristo me fez herdeiro junto com Ele. Junto com Ele. Aleluia. Porque se com Ele sofremos, seremos também com Ele glorificados. Aleluia. Foi esse é o presente que nós recebemos. É esse o espírito de adoção que nós recebemos. É a chance de ter um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Amém. Só que às vezes é difícil a gente saber que é filho. Porque a gente sabe. Racionalmente a gente sabe. Você já ouviu várias vezes. Você já falou. Não, eu sou filho de Deus. Só que o nosso coração, o nosso jeito de pensar, aquilo que é mais interno, sabe? O nosso subconsciente ainda não entendeu. Quantas vezes nós abrimos mão do status de filhos para viver outra vez como servos? Quantas vezes nós abrimos mão do status de filho para viver outra vez como nós vivíamos antes da adoção? É por isso que Paulo escreve o 16 dizendo que o próprio Espírito, que Espírito? O Espírito de Deus, confirma ao nosso Espírito que agora nós somos filhos. Lembra a escolha que eu falei que a gente tem que fazer todo dia? De ser guiado pelo Espírito? É isso. É esse Espírito Santo que agora habita dentro de você, que te lembra quando você tá passando, quando algo acontece, quando você tá passando um momento difícil, é você pensar, não vai dar certo. Não vou conseguir. Não tem jeito essa situação. Aí o Espírito, que confirma ao seu Espírito, te lembra, ei, você esqueceu quem é seu pai? Ei, lembra de quem você é filho. Irmão, é essa certeza que precisa existir em nós. Amém. Amém. Precisa existir essa certeza. Você tem um pai. E um bom pai. Um pai de amor. Um pai que não te desamparará. A solução para a ansiedade, presta atenção nisso. A solução para a ansiedade na Bíblia está sempre relacionada ao pai. Sabe por que você está ansioso? Você esqueceu que tem pai. Sabe por que seu coração anda ansioso, filho? Porque você esqueceu quem é seu pai. Porque quem sabe que tem pai, irmão, não anda ansioso. Você já viu criança preocupada com o que vai almoçar amanhã? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque eu sei quem está cuidando de mim. Os pais aqui, vocês já tiveram que pôr o filho para dormir? E antes de dormir ele falou assim, pai, pera, rapidinho. Deixa eu ver quanto leite tem ali no armário. Vamos só dar uma conferida pra ver se amanhã tá tranquilo. Aí eu posso dormir. O filho já fez isso? Não. O filho não quer saber. Por quê? Porque ele sabe que o pai tá cuidando. Não é responsabilidade dele. Você tá entendendo, irmão? O seu pai está cuidando. Então para de estar preocupado. Deixa de andar ansioso. Porque o amanhã é ele que cuida. Assim como ele cuidou do ontem, assim como ele cuida do hoje. Ele suprirá em glória todas as suas necessidades. Aleluia. Esse é o pai que você tem. Ele não vai deixar. E o versículo famoso que a gente sabe é lá o Salmo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E Ele não me faltará. E eu não terei falta de nada. Sabe o que é isso? Eu não vou sentir falta de nada. Porque a certeza do meu Pai é maior em mim. A resposta bíblica para a ansiedade é a convicção de quem é o seu Pai. Ele cuida, irmão.
descansa, confia. Amém? Ele te deu uma herança, aleluia. E aí, Paulo, nós vamos ver Paulo aqui exemplificando essa transformação de mentalidade. Você acompanhou o raciocínio de Paulo? Olha, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, certo? Se eu sou filho de Deus, agora eu sou filho porque eu recebi não um espírito de medo, não um espírito de temor, mas um espírito de adoção. E esse espírito de adoção me dá direito a todas as dívidas serem quitadas. Ele me dá um nome novo, agora eu sou parte da família. Ele me dá a responsabilidade de filho e ele me dá a herança. Por esse espírito eu posso clamar, Abba, Pai. O Espírito do Senhor agora testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E agora eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por quê? Aí ele chega no 18. Tudo isso me faz entender que, para mim, tenho por certo. Para mim, eu não tenho um achismo, eu não tenho uma hipótese, eu não tenho uma tese, eu não tenho uma teoria, não. Para mim eu tenho certeza, eu tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Da onde vem essa certeza, irmão? Da onde vem a certeza de que os sofrimentos desse tempo não se podem comparar com a glória que será revelada? Da convicção de que eu sou filho de Deus. Quando essa convicção for real em nós, irmão, aí a circunstância à nossa volta vai parar de ter poder sobre nós. Entendeu isso? Aí nós vamos experimentar a paz que excede todo entendimento, porque ela não está mais dependente daquilo que está à minha volta. A paz que eu tenho agora não depende mais da circunstância que eu estou, da situação que eu estou vivendo. A paz que eu tenho agora vem da certeza de que o meu Pai está cuidando de tudo. Aleluia! Para de viver como servo, irmão. Para de querer viver como servo. O Senhor Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo. Se lembram dessa história? Um filho sai de casa, pede o dinheiro. Eu quero minha herança agora, ele vai embora. E aí a Bíblia diz que depois que ele gastou tudo, ele tem uma brilhante ideia. Não, vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai, eu vou ser servo dele. Eu vou voltar só como servo dele. Porque o servo dele tá melhor que eu. E ele volta. E a gente sabe da história, o pai o recebe com um anel e roupas novas e um novo sapato e dá uma festa pra ele. Porque ele tá dizendo assim, olha, o meu filho que se havia perdido foi achado. O primeiro ponto aqui, por mais que você tenha saído, por mais que você tenha desistido, por mais que você tenha escolhido abrir mão de ser filho de Deus, ele ainda te espera de braços abertos. Porque o que você fez não muda quem você é. Ele queria ser tratado como servo, mas ele é recebido como filho. Eu acho que é nessa hora que ele começa a entender o que é ser filho. É nesse momento que ele começa a conhecer o pai. Só que ele tem um irmão que tinha ficado em casa, lembra disso? Nunca tinha feito nada de errado, ele estava lá bonitinho, certinho. Vivendo com o pai. Só que ele não se relacionava com o pai. Ele estava em casa. Presta atenção. Ele estava em casa, ele morava com o pai e ele vivia como servo. Sabia que ele vivia como servo? Porque é isso que ele fala, não é? Ele tá revoltado, eu não vou entrar na festa. Aí o pai dele fala assim, querido, o que aconteceu? Aí ele vai falar assim, não, eu tô aqui fazendo tudo certo, eu tô obedecendo tudo que o Senhor manda, eu tô fazendo todas as atividades aqui, ó, bonitinho meu currículo. E você não me deu um cordeiro pra eu comer. Um cabrito. Sabe o que ele tava querendo, irmão? Salário. Ó, tô trabalhando certinho, não recebi nada. Ele tava na casa, ele vivia com o pai, mas vivia como como servo, não como filho. Tá entendendo? Às vezes a gente pode estar assim, na casa, fazendo tudo que é pra fazer, mas não tá vivendo como filho.
Porque o filho, irmão, o filho sabe quem é o pai. O filho descansa na certeza de que o pai está cuidando. O filho não espera mais salário. Amém? Paulo nos ensina tudo isso e ele termina nos chamando para ação. Termina dizendo assim, olha, eu tô lembrando vocês que agora vocês foram adotados. Vocês receberam tudo isso. Agora vocês têm um novo status. Agora vocês são herdeiros de Deus. Eu tô lembrando a vocês que isso é o que te dá a certeza de que qualquer aflição, irmão, não importa o que você tá passando, é pequeno demais perto da glória que Ele tem para você. Eu te lembrei de tudo isso só para que você esteja ciente de que a criação, a expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? A palavra de Deus nos diz que a criação, que Paulo vai continuar dizendo isso a partir do 19, que a criação foi condenada à vergonha, ao fracasso por causa do pecado. E agora ela foi colocada nessa situação. Ela é menosprezada. A criação está sofrendo. Aí ele vai dizer assim, olha, a criação que agora sofre com dores como de parto. Não é qualquer sofrimento. Ele está dizendo assim, ó, toda a criação. Sabe o que é toda a criação? A natureza, o ser humano, toda a criação sofre, geme com dores como que de parto. Porque ela está em pecado, porque ela foi condenada, porque ela está caída, porque ela está separada de Deus, como eu e você já estávamos. Mas nós encontramos aquele que nos reconciliou. Aquele que nos deu poder de ser chamado filho de Deus. Aquele que nos deu o espírito de adoção. E se agora eu sou filho, o meu papel é trazer de volta a criação. O que Paulo está dizendo é isso. Olha, eu te lembrei de tudo isso. Eu te lembrei de quem é seu pai. Eu te lembrei do quanto é bom ser filho. Só para que você não se esqueça que você não pode ficar parado. É como se ele dissesse assim, ó, ele pega no colo, é isso que o Paulo tá fazendo. E aí Nina, assim, você é filho, fica tranquilo, filho, o pai tá cuidando. Só que não é pra você ficar aqui, irmão. Não é pra você ficar parado. Não é pra você achar que é tempo de descansar. Não é pra você se estagnar. Não, ele está dizendo assim, olha, tenha certeza de quem você é. Tenha certeza de quem é o seu pai. E vai mostrar pro mundo inteiro quem ele é. Não fica parado, não. Não guarda só pra você, não. Espalha pro mundo inteiro. Faz todo mundo conhecer quem é o seu pai. Porque é isso, essa é a expectativa da criação. Porque é isso que o mundo aguarda, conhecer o Pai. Amém? Quantos são filhos de Deus aqui esta manhã? Quantos desejam fazer o Pai conhecido? Que essa certeza em nós fique queimando dentro de nós, com essa convicção. O mundo precisa conhecer o meu Pai. Amém? Vamos falar com o Senhor? Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua doce palavra. Obrigada, Senhor, por se revelar a nós mais uma vez. Jesus, eu oro agora para que toda mentira de Satanás, todo engano, toda palavra contrária, Senhor, todas as escamas que têm tentado cegar o nosso entendimento, caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja em nossos corações a plena convicção de que somos filhos amados do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã nós possamos sair daqui com essa convicção em nosso coração. Ele me adotou como filho. Que seja essa certeza em nós, Senhor. Agora somos filhos de Deus. E que essa certeza nos faça prosseguir e proclamar quem Tu és, para que o mundo saiba quem é o Senhor. Para que o mundo conheça o Pai de amor que nós encontramos em Ti, Jesus.
Que nosso coração, que a nossa mente, Senhor, guarde essa palavra. Espírito Santo de Deus, eu peço agora, Senhor, visita cada coração, Pai, cada mente, aquilo que ficou, Senhor, sem entendimento, aquilo que ficou confuso, aquilo que passou desapercebido, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos convence, Pai. Senhor, faz essa palavra ser clara, lúcida aos nossos corações, para que essa convicção seja real em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós somos filhos escolhidos, amados do Pai, e que o mundo conheça o Pai através de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.